throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Santo André, bicha. Para de virar isso. Até que enfim, Santo André. Com as perguntas do Ângelo, ele perguntou assim, se alguém espalhasse qual é o segredo mais íntimo, o que você iria fazer no caso? Ele ia ajudar a falar mais mal ainda de mim, porque eu adoro quando eu vejo as pessoas falando mal de mim. Então, o segredo mais íntimo meu, eu acho que aqui de nós quatro, né, que nós somos viados. Mentira que elas não são viadas. Terceiro sexo. Terceiro gênero. Nós somos o terceiro gênero do mundo, transexo. 220 volts. Tá. Será que um dia a sociedade irá deixar de se importar com os que os outros vivem ou fazem? Eu acho que não. Eu porque acho que a não, sociedade porque até a mídia envolve isso, tipo, tudo acontece em volta do que... E uma coisa pequena. E que graça tem se você não falar fofoca da vida dos outros, gente? Não, hello, querida. Tem que falar mal da vida dos outros. Tem mesmo. Continuando com as perguntas do Ângelo. Meu Deus do céu, filho, porque pelo amor de Deus, né? Pode fazer mais perguntas, Ângela, a gente gosta. Adoramos responder. Tô brincando, mas faz... só o que é melhor para se fazer depois de um dia longo, cansativo e difícil? Então, acho tomar banho. Não. Tomar um belo de um banho. Mas primeiro tem que preparar, porque minutos. aí você já tomou banho junto, porque tem que economizar água, querida. Você que mora em São E Paulo. vocês, o que vocês acham? Depois de dia cansativo? Ai, nada que uma cama, né? Um banho e uma cama. Um pratão de arroz e concordo. feijão e ovo assim. Delícia! Concordo com arroz e feijão. Ele gosta de sardinha, ele não gosta de... Você voltaria no tempo e mudaria alguma coisa? Então, eu mudaria sim. Eu voltaria uns 5 dias antes de brigar, pra não brigar com a senhora dinossauro. Ah, eu mudaria assim, eu tocaria no sexo e colocar uma perereca. Eu mudaria também algumas coisas. Não, tô brincando, né? E Você é você? feliz com pipi, não é? Sou, lógico, eu uso. Você trocaria? Não. Também acho que não. E você? Você Você também tem pipi? trocaria? Não! Ai, cala a boca, você viu? Ai, porque eu sou muito burro. Não, eu não trocaria. Ele tem pipiu, mas fabricaram errado. Olha. Nathalie pergunta: já falei que vocês dos juntos não prestam? E o que significa jumentouro? Jumentouro significa um jumento misturado com touro, jumentouro. O significado da palavra jumentouro é você, filho. É mesmo, Nathalie, lembra E você não? tá, Nathalie? e você tá me devendo uma pizza. Até hoje eu tô esperando essa pizza. Tá e pensando nunca que carro não chega. atropela sapo, meu amor? Foi cobrada, hein? É. Douglas pergunta: vocês já se vestiram de mulheres e saíram na rua com as amigas? Pra causar com as amigas? Então. Pra casar com as amigas não precisa sair de mulher. Não mesmo, olha a gente aqui, ó. E eles de A gente baixinho, ó. E você? O que você acha? Então, a gente nunca saiu assim de mulher vestida, mas a gente fez um vídeo, né, de uma macumbinha Mas zoando. eu irei acrescentá-lo eles nos próximos vídeos aí, quando Mentira, vocês quero ver! esquecerem da gente, tá? Depois eu acrescento em um vídeo mais pra frente, tá? Vai, próximo. Próxima pergunta é do Antônio. Qual é a parte do corpo que você mais odeia? Minha barriga. Barriga. E vocês? Tá bem. Tudo Tudo barriga. barriga. E essa super encanada com o meu corpo. Agora, Eu gosto de um monte de coisa, mas a minha barriga principalmente. agora a pergunta pro Adailton. Otávio, ronca? Ronca, filha. Teve uma vez, ele tava dormindo, ele fez assim, ó. Acordou assustado com o próprio ronco, você não tem noção, filho. Vocês peidam um na frente do outro? Sim, na frente, atrás, na cara, na bunda, tudo que É, também, normal. Mas, De todas as vocês posições. peidam também uma... Claro, esse eu não seguro peito não. Ainda Mas já eu fez fiz disputa de ninguém. peido pra ver qual era o mais alto e o mais pedido. Eu já fiz isso já também lá em casa com os meus irmãos. Porque Aí seria você muito. ganhou, lógico. Aí quando eu estudava, Não. meu amigo pegou na escola, ele peidou na mão dele assim, ó, e fez assim na minha cara. Mano, que cheiro, velho. Sério, o peido ficou acumulado na mão. Quem é mais porco? Entre eu e a Adailton, em qual aspecto? Se for em aspecto de limpeza de casa, é eu. Mas se for em aspecto de se cuidar, é ele. E se a gente tem chulé, sim, por conta que a gente fica mais de 8 horas. Não, eu não acho que a gente tem chulé não, discordo. Nós não temos muito chulé não. Tá bom, você quer que eu pegue a sua meia pra cheirar? Então, fica quieto, não sabe de nada de chulé. Adri, cadê? Eu tenho Me porque dê eu uso- misericórdia. Misericórdia. Ela tem um rato que pede rato morto. Eu vi vocês responder? Morto, não é vivo, gente, é morto. É uma carniça, É porque eu gente.
transpiro demais. E ela usa tênis sem meia. É a desgraça humana isso. Só por Eu não Deus. preciso responder muita coisa. Não mesmo. Eu já contei. Outro dia eu senti um odor no quarto. Eu, Oi! o que é isso? Ela, meu Deus. Eu, Próxima pergunta seria do Antônio. Ele pergunta assim se a gente troca os R$ 50 por conta de uma passagem pra ser cobrada. Eu troco sim, porque eu acho uma sacanagem um passageiro vir com R$ 50, sendo que o troco máximo é R$ 10 no municipal. A mesma coisa, porque tem lá uma plaquinha escrito lá, troco máximo 20. Né? Isso. O seu também tem, não tem? O meu é 10. Aí o meu é 20, porque o dele é mais barato. lá perto de casa é 20 também. É. Mas eu já vi 50 conto pro alto, cara. Ah, mas depende. Agora, logo na primeira viagem. Aí complica com nós, que somos cobradores. É mesmo? E o Lucas Lima, para fechar a nossa lista de perguntas, perguntou quando a gente vai casar. A gente já é casado. Também acho, a gente já é casado. Só não foi lá de vestido, porque nós nos decidimos ainda quem vai vestir o vestido. Por causa que o meu vestido eu tinha encomendado, meu número é 38, mas eu engordei um pouquinho, né? Não E cabe minhas pernas 38. cabeludas, não ia dar pra eu entrar lá de vestido de Porque novo com as os pernas cabeludas, os não. dois ia vestir vestido, tá? E vocês? A gente tem pretensão de casar, não vai falar. Viu? E eu vou ser a noiva, tá? Por que eu tenho que ser noivo? Por Porque você alguma tem cara de razão? hominho. Ah, eu não tenho cara de hominho. Não Então, mesmo, mas eu já vou ficando bem claro. Eu vou ser a noiva, você pode falar. então, gente, essas foram as perguntas de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e de divulgar a gente para os seus Obrigado amigos. também por vocês terem mandado a Boa pergunta. noite. Obrigado pelas meninas terem vindo. E Boa próxima noite. semana, não esqueçam, próxima semana vai ter torta na cara da Aline, do blog Quero de Morango. Aline, você tá desafiada, filha. Tchau, gente. Desliga. Tubarão, idiota. Ai, o tutu. Eu esqueci, gente. Desculpa. Vem aqui. Porque... Ai, eu tô Para daí, ficando, bicha. Para, menos. Vai, fica. Para daí, Hilton. Daí, Hilton. Vai. Boa noite. Boa noite, gente. Meu nome é Adailton. Essa daqui Daí é... errou tudinho. Todo mundo tinha que estar falando boa noite. É mesmo, vai. Nova pergunta. Qual foi? Nossa, de novo. Quem perguntou? Com defeito, o Ângelo ainda Ah, o continua mesmo com- pergunta. Aí você fala aqui, ó. O Ângelo continua com as suas perguntas. Aí. Vai acabar a bateria ali. Tá bom, vai. O Ângelo, mais uma pergunta do Ângelo. Ângelo perguntou. Dá pra parar? Para, vai. O Ângelo perguntou. Adailton, para, menos. Adailton, você vai ficar lá na sala.